a partir do versículo 21. Aqueles a quem Deus chama. Presta bem atenção, meu irmão, vem prestar atenção, porque nós estamos aqui, é porque fomos chamados por Deus. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui, estamos aqui nos dando a Deus, mas estamos recebendo a Ele e sendo gratos em tudo, porque foi Ele que chamou a cada um de nós e continua nos ensinando, nos exortando e mostrando nessa palavra. O Senhor vai mostrar para nós a qualidade de nós aqui no mundo e a qualidade nossa para com Ele, hoje e para todos sempre. Primeiro versículo, 21, diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Irmão, o Senhor, na sua infinita sabedoria e poder e virtude e inteligência, Ele mesmo disse: confundirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Porque os homens não entenderam a sabedoria de Deus, nem a justiça de Deus, eles mesmos aplicaram a sua própria justiça, a sua maneira de ser agradável a Deus. Presta bem atenção nisso aqui. Muitas religiões, muitas seitas, feitas pelo homem, exercitada pelo homem a Deus, não tem valor nenhum diante de Deus. É como alguém chegar à beira do rio Amazonas, ou do rio Nilo, ou de um rio qualquer, e a correnteza está linda, maravilhosa, forte, mas na beira daquele rio também está cheio de jacaré,
cheio de onças, cheio de cobras, cheio de serpentes, estão também ali na beira daquele rio. Preste bem atenção. E você está com sede e precisa beber água. Mas só que para você beber água naquele rio, você teria que passar pelas onças, pelo jacaré, pelas serpentes. Nem que você fosse, nem que esse homem fosse em Tarzan, como aquele filme do Tarzan, ele chegaria em qualquer lugar. Ele pegaria o cipó e mergulharia lá e beberia água. Só que nós precisamos de um caminho poderoso e de uma sabedoria que vença todas as outras sabedorias e que a voz de cada um de nós paralise todo o jacaré, paralise todas as serpentes, paralise todo o impedimento. E só recebemos isso, e só temos isso, esse poder, essa autoridade, esse domínio em Cristo Jesus, irmão. Por isso, todo louvor é pouco a Deus. Deus Pai Altíssimo, que enviou Jesus Cristo aos homens para ensinar. Jesus ensina a cada um de nós e não chamou nem um sábio, nem um instruído, nem um cientista para aprender com ele. Chamou pescadores, cobrador de impostos, carpinteiro, motorista, e vai empregada doméstica, faxineiros, faxineiras. Presta bem atenção nisso aqui, irmão. Olha um Deus maravilhoso. Não se esquece de nada, irmão, mas dê glória todo o tempo, porque esse Deus, Criador dos céus e da terra, e dos mares, e tudo que há nos céus, e tudo que há na terra, e tudo que há nos mares, amou a cada um de nós, e ama a cada um de nós, de tal maneira que chamou nós, a qual o mundo despreza. O mundo despreza o pobre, o mundo despreza o desprezível, o mundo despreza o motorista de ônibus, despreza o carpinteiro. Ele só quer saber da obra do carpinteiro mesmo, ele não quer nem saber dele. Assim, o faxineiro, presta atenção, irmão. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, chamou a cada um de nós, verdadeiramente que não tínhamos condições de aprender e nem de ser vencedor e nem mostrar algo de nós mesmos para aquelas pessoas, porque até um arquiteto ainda é mais ou menos recebido no meio daquela sociedade alta, mas o trabalhador, o que trabalha, ele só interessa o teu trabalho, você mesmo, quer nem saber. Por isso, não se importa com o salário, não importa com a tua vida, não importa que aquela pessoa esteja morando pendurado num galho de árvore. Ele quer que todo dia ele chegue lá e trabalhe para ele cada vez ficar mais rico e aquele pendurado no galho de árvore cada vez mais pobre. Mas é que Deus chamou cada um de nós para nos enriquecer, irmão. Não diga diante de Deus que você não tem condições, porque Ele é a condição sua, é a condição de cada um de nós, porque foi Ele que chamou a cada um de nós, irmão. Foi Ele que se reconciliou com cada um de nós, foi Ele que perdoou a cada um de nós e continua perdoando. E é Ele que dá da sabedoria dele a nós, para que nós falemos em todos os lugares, na beira do rio, na beira do mar, dentro de um congresso, dentro de um poder, onde o poder dos homens resplandece, você também pode falar, e eles não vão poder dizer que você é um ignorante, porque você é sábio de Deus. Mais vale um sábio de Deus
do que 500 sábios no mundo, do que 1 milhão de sábios no mundo. Um sábio de Deus vale mais do que 1 milhão de sábios no mundo. Mas na maioria das vezes, nós se iludimos com as coisas pequenas, com as coisas que perecem aqui da terra, e deixamos de buscar o que é de cima, o que é do céu, que é a qual nós estamos chamados e eleitos para a eternidade. Então, e ficamos presos e às vezes paralisados em coisas fúteis, inúteis, como nós acabamos de ver o maior evento da terra, o carnaval. Tudo bonito, tudo resplandecente, mas tudo morto, irmão. Aqui não tem nada de Deus, aqui não tem nada do céu. Será que o carnaval lá no céu é igual àquele que lá não tem carnaval não? E nós sabemos disso. Mas tem muitos cristãos querendo dançar o carnaval aqui para ir dançar o carnaval lá no céu. Então presta bem atenção, irmão. Isto, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Se o mundo tivesse conhecido a Deus, irmão, os judeus tinham conhecido a Deus, tinham conhecido a Jesus, mas eles não conheceram a Deus. Eles serviam a Deus na justiça deles, não na lei que Deus tinha dado. E assim sucessivamente. Mas hoje, todos nós que somos chamados, irmão, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. É como está escrito, voz de homem não, voz de Deus. A voz de Deus, se ouvimos a voz de Deus, nós já vamos verdadeiramente ver que a vida renovada, transformada, e nós vemos, ela começa verdadeiramente a crescer, a nos enriquecer. Então ele diz, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvá-lo, os crentes, pela loucura da pregação. Muitas vezes, irmão, as pessoas quando ouvem a pregação do Evangelho, alguém pregando o Evangelho, ele diz, quem pode dar ouvido isso aí? Uma loucura. E verdadeiramente para os que se perdem, mas para os que são salvos, é salvação de Deus, é sabedoria de Deus, é poder de Deus, é vida de Deus em nós. No versículo 22 ele diz, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. O povo que mais buscou sabedoria nessa parte da terra foi os gregos. Os gregos, eles mesmos constituíam os seus deuses, os seus heróis, Deus poderoso, grego, de homem que morre. Aí Deus cria diante dessa sabedoria deles, que não aprovaram de Deus, Deus aprova a sabedoria de Deus no homem que não morre. Eu quero ver um homem, eu quero ver um homem agora, ou para todo sempre, ele conseguir salvar o outro da morte. Só Deus é capaz de fazer isso. E aqui, verdadeiramente, nós adoramos o nosso Deus. Então ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha a atenção, olha a pregação. Pregar, anunciar a salvação por um que foi crucificado, por um que foi enterrado, que foi morto. Verdadeiramente, para as pessoas sábias desse mundo, é loucura. Para os religiosos desse mundo, é loucura. Não dá para entender como é que você vai ouvir uma pregação de um morto, de um crucificado.
estariam errados em dizer que é loucura? Não, irmão. Porque eles estavam na sabedoria deles. Na sabedoria de Deus, é poder de Deus, é redenção de Deus, é vida de Deus para conosco. Amém, igreja? Essa é a sabedoria de Deus para os que são chamados, irmão. Está entendendo isso aqui, irmão? Por isso, irmão, precisamos ler mais a Bíblia. Aquele tempozinho, passa um tempo nobre para a sua própria existência, hoje para todo sempre. Não se iluda com as coisas que hoje existem, amanhã não existirá mais. Porque nós existiremos hoje e para toda a eternidade. Porque já foi aprovado por Deus. Isso não é uma coisa que vai acontecer, já foi aprovado por Deus. Então ele diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí de alguém diz, como sabedoria de Deus e poder de Deus e ter sido crucificado? Os chamados, que somos nós, sabemos o porquê e por causa foi que ele foi crucificado. Por que ele foi levantado lá naquele madeiro? E por que ele foi também sepultado? Porque também sabemos que ele também ressuscitou, ele ressurgiu de entre os mortos. Foi o único que não ficou preso na sepultura. Mas por quê? Porque ele não viu a corrupção, ele nunca teve submetido a pecado para ser salvador e redentor de todos os pecadores, de todos os injustos, de todos os impuros, para santificar nele mesmo cada um de nós para Deus. Então nós sabemos disso, mas aqueles que querem sinais, aqueles que querem sabedoria, aqueles que querem inventar, eles não sabem. E acham que é loucura. Se olharmos verdadeiramente pela sabedoria do mundo, seria uma loucura você participar de uma pregação e de um ensinamento de alguém que foi morto. Por quê? Porque o mundo, todos nós sabemos disso, morreu, acabou. Não é assim, irmão? O mundo não é assim? Mas nós que fomos chamados em Cristo Jesus para o reino de Deus, nós sabemos que nós dormimos aqui para viver eternamente com Deus. Nós não morreremos, porque já temos a luz da vida em cada um de nós. O versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais sábia do que os homens. Presta atenção aqui. Não é mais do que os homens, não. Mais do que os homens. A sabedoria de Deus é mais do que todos os homens reunidos nesse mundo todo. Todo o continente dessa terra reunido, a sabedoria de Deus é maior. A fraqueza de Deus também é maior do que os homens. Entenda isso aqui, irmão. Vamos entender esse mistério que está sendo revelado para cada um de nós, irmão. Todos os homens reunidos em algum lugar, todos os homens, sábios, cientistas, químicos, seja ele quem for, os que fabricam as naves que vão para a Lua e vão para outros lugares, todos reunidos, a sabedoria de Deus é maior do que todos os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Aleluia! Olha que maravilha! Chega a nosso entendimento, chega a nós, para quê, irmão? Para nos fortalecer. Porque nós, no mundo, nós já andávamos de cabeça baixa,
está chegando os 50 anos, daqui a pouco 60, 70, será que chegou aos 70? Só que nós, chamados por Deus, que você tenha 50, que você tenha 60, que você tenha 70, que você tenha 100, nós, cada um de nós, chamados, sabemos que temos a vida eterna com Deus. Amém, igreja? Aleluia! A vitória é nossa! Em nome de Jesus! É nossa ou não é? Por isso, irmão, não baixa a sua cabeça, não. Tem um pássaro que enfia a cabeça dele entre as pernas. Nós, a nossa geração, em Cristo Jesus, nós que fomos chamados e eleitos, nós vivemos de cabeça erguida, porque a verdade resplandece em cada um de nós. Então ele diz, porque veja, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios chamados, os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então presta bem atenção nisso aqui. Quando alguém diz assim, os primeiros apóstolos, quando viram Pedro, Pedro não era um pescador, mas ele andou com Jesus, ele conviveu com Jesus. A sabedoria de Pedro, a sabedoria dos apóstolos, era superior à sabedoria dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, porque eles tinham a sabedoria do mundo, não era a sabedoria de Deus. Então, como cada um de nós, às vezes você mesmo diz assim, eu sou muito pequeno, eu não sei ler, eu não sei nem ler direito. O Senhor não chamou você porque você sabe ler, não. Chamou porque você tem 2 ouvidos e 2 olhos, os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o que Deus diz. E se você ouvir o que Deus diz e guardar no teu coração, você já é mais do que um vencedor, mais do que uma vencedora. Amém, igreja? Porque muitas coisas vão se levantar para impedir de você se chegar mais a mais ao Senhor. Mas tenha bom ânimo, se chegue mais a mais. E diga para você mesmo, foi Ele, o Deus, Criador de todas as coisas, o mantenedor, que me chamou. Foi Ele que me chamou. E Ele aqui, para que seja feita em mim a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, igreja? Assim, irmão, nós estamos de acordo com aquele que chamou nós. Agora, se não tiver de acordo com o Senhor, você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Porque Deus não obriga a nós seguir a Ele, irmão. Chama com amor e com amor dá a cada um de nós. E com esse amor nós recebemos essa comunhão e permanecemos. E cada dia que nós ouvimos a sua palavra, aumenta a fé em cada um de nós. A esperança. Mas irmão, a Escritura diz que a fé sem obra é morta. Mas não é a fé que você dá um pão para alguém comer, não. É a fé na palavra de Deus. Acreditar. A tua esperança está no que Deus diz para você. Se Ele diz que já abençoa nós já estamos abençoados. Então Ele continua dizendo aqui,
Versículo 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aí você diz, como é que vai acontecer isso? Há pouco tempo, ontem mesmo, anteontem, até mesmo nessa semana, ou menos de 15 dias, surgiu um problema na sua casa e verdadeiramente você orou, botou o poder de Deus de frente com aquilo, e aquilo foi desfeito, e aquilo foi tirado. Uma pessoa está no hospital, como nós sabemos aqui, a irmã Isabel estava no hospital, nós se juntamos e oramos, ouvimos a palavra de Deus e oramos. Quando foi no outro dia que fomos visitar ela, ela disse, sabia que terça-feira eu vou estar de alta. Como? A mulher está cheia de tubo por todo lado, nos ouvidos, em todo canto do corpo. Como é que vai estar de alta? Perguntei a ela, foi o médico que deu a alta a você? Não. Foi o Senhor que falou comigo, que terça-feira, eu falo com você que terça-feira eu estou de alta e vou para casa. Não, o Senhor falou para o lado. Presta minha atenção. Nós oramos e acreditamos que Deus aprovou as nossas petições a favor dela. E Ele aprovou, irmão. Quando foi na terça-feira, nós fomos lá, já fomos ver o irmão Alain, já fomos com o carro e trouxemos a irmã Isabel sem tubo nenhum. O médico deu alta para ela dizendo, tudo que eu tinha que fazer aqui com você já foi feito. Agora você vai para cá, vai se sarar, completar a sua cura e casa. E daí a irmã Isabel? Não é só porque está aqui nas Escrituras, o Senhor mostra no nosso meio. Isso aconteceu com a irmã Isabel há pouco tempo. Isso tem acontecido com o irmão aqui na igreja. De verdadeiramente o Senhor sarar e deixar sarar e conduzir sarar. Eu sou um dos tais. Coisa que verdadeiramente o que eu sofria já pelo médico, eu ia ter que morrer com aquilo. Só que eu não sabia que Jesus tinha morrido por aquilo. Mas no dia que eu soube que Jesus tinha morrido pelas minhas dores, pelas minhas enfermidades, pelas minhas transgressões, epa, peraí, meu irmão, alguém morreu por você e você está sofrendo dor, o que está acontecendo? Se ele morreu por causa das suas dores, por causa das suas enfermidades, não tem lugar no seu corpo, não tem mais lugar de enfermidade, não tem mais lugar de dor. Se ele carregou sobre si toda a doença, toda a miséria, todo o impedimento e libertou a cada um de nós estamos libertos, porque não estamos libertos por homem, mas é por Deus, o Criador, o Redentor, aquele que chamou a você. Ah, mas irmão, mas eu ando sentindo isso e aquilo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Chega para aquele que chamou você e pergunta a ele. Você tem que perguntar a ele aonde é que você está falhando, aonde é que ele quer que você se conserte. Porque não é para você se consertar comigo, mas é para se consertar com ele, irmão. Pergunte a ele, Senhor, tu me chamou, me aprovou, o porquê que está aí? Eu não quero isso em mim. Ele vai dizer
Ele vai falar para você. Fala para qualquer um de nós, porque Ele ama a cada um de nós. E não tenha medo de perguntar, não tenha medo de abrir a sua boca, porque os seus ouvidos estão abertos para ouvir a palavra dele. Ele também está com os ouvidos abertos para ouvir a tua palavra, a tua queixa, o que você quer verdadeiramente que ele faça. Não fique escondido, não. Não tenha vergonha de Deus. Ele é teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é teu amigo, Ele é o teu Redentor, Ele é o teu perdoador. Não tem outro maior do que Ele para com você, hoje e para todo sempre. Então Ele diz, no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Está vendo aqui, irmão? Está vendo aqui por quê? Que Deus chamou cada um de nós para que sabedoria nenhuma de homem, poder nenhum de homem, venha se gloriar perante Ele, porque Ele é a inteligência das inteligências, Ele é a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre, todo poder e todo domínio. No versículo 30 ele diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Presta atenção aqui. Jesus foi feito por Deus, por nós. Tudo isso aqui está escrito: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você pode, qualquer um de nós que fomos chamados por Deus, podemos chegar a Jesus e perguntar. Ele vai dizer por quê e para quê e o que você tem que fazer. Porque Ele é o amor da nossa vida. E Ele é aquele que conserta tudo em nós. Porque Ele ama a cada um de nós. No versículo 31 ele diz assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Cada um de nós aqui temos muito pedidos de nós mesmos se gloriar no Senhor. Eu sou um dos tais, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que ele era um dos tais pecadores, como nós, cada um era um dos tais dos pecadores, mas nós somos cada um abençoado pelo Senhor. O Senhor me curou de toda a mazela, de rins, de fígado, de coluna, do espírito, da alma, de toda imundícia. O Senhor curou e me sarou. Eu vivia, trabalhava muito, mas vivia cheio de dores, cheio de enfermidade. Andava com a bolsa cheia de remédio para tomar, para suportar aquelas dores. O Senhor curou-me, cura cada um de nós, como cada um que está aqui sabe muito bem que o Senhor já curou e já livrou da morte cada um de nós aqui. Você que teve há pouco tempo à beira da morte, estava para perder o seu filho, a sua filha e perder você mesmo. Deus restituiu, porque alguém chegou perto dele e oramos a ele, e ele é o socorro bem presente na vida de cada um de nós. Nunca diga para você mesmo: eu sou inútil, eu não entendo nada de Deus. Peça sabedoria a Ele, peça Ele inteligência, peça que Ele enriqueça você. Rogue a Ele: Senhor, Tu me chamou, me enriquece com a sabedoria que é do céu, com o poder e a virtude do Teu Espírito, para que eu possa ser misericordioso como Tu és misericordioso para com muitos. Porque eu doente, eu enfermo, eu aleijado, como é que eu vou curar os outros? Eu estou
está inteiro, você está sã, você tem a vida para dar, a vida muito, em nome de Jesus. É essa palavra, irmão, que o Senhor dá aos seus, que são seus chamados, seus escolhidos, seus eleitos. Para quê? Não ande se queixando disso. Peraí, por que esse mal quer se apoderar de mim? Quem vive em mim, você vai pelo seu peito, quem vive em mim é Cristo, a luz de Deus. Amém, igreja? Se levante, irmão, se levante, irmão, em o nome de Jesus. Se levantar em Jesus, não é porque está acertando, é se levantar no poder que verdadeiramente está ao alcance, está ao ensinamento de todos nós, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para